Ok, pessoal, vamos lá. Crimes de trânsito. Professor, crimes de trânsito? Primeiramente, crimes de trânsito são crimes em que o indivíduo ele vai cometer na condução de um veículo. Vamos lá. Nos crimes de trânsito, aplica-se o Código Penal, aplica-se o Código de Processo Penal e aplica-se a Lei 9.099, famosa lei do GCRIM. Então, pessoal, o que é que acontece? Quando a gente está trabalhando com crime de trânsito, aconteceu um crime, professor, pode ser aplicado o Código Penal nos crimes de trânsito? Pode. Pode ser aplicado o Código de Processo Penal nos crimes de trânsito? Também pode. E a Lei 9.099? Pode, mas no que couber. No que couber. Ok? Então, vamos lá. Próximos pontos que a gente vai falar agora, professor. Vamos lá. A questão da lesão corporal culposa. Professor, lesão corporal culposa? Vamos lá. Na lesão corporal culposa, vai ser aplica-se o GCRIM, Juizados Especiais Criminais. Vamos lá, quando você comete uma lesão corporal culposa no trânsito, você está dirigindo seu carro lá, você, por exemplo, atropelou uma pessoa, certo? Quais são os 3 benefícios que vão ser aplicados, né? Quando a pessoa pratica lesão corporal culposa no trânsito, professor? Primeiro, vamos lá, anote aí. Composição civil dos danos, a transação penal e, a representação da vítima. Como assim, professor? Presta atenção. Vamos supor que você atropelou uma pessoa. Para você não ficar preso, vai ser aplicado alguns benefícios da Lei 9.099. Que lei é essa, professor? É a Lei dos Juizados Especiais Criminais. O Ministério Público vai dizer assim para você, não, vamos fazer uma composição civil dos danos. Se você pagar direitinho, tá certo? Indenizar direitinho aqui, beleza, você não fica preso, tá? Vamos fazer uma transação penal. Ao invés de você ficar preso, você vai fazer uma prestação alternativa. Vai prestar serviço em algum local. E detalhe, na lesão corporal culposa, sempre vai depender da representação da vítima. Aquela pessoa que foi atropelada, tá? Só se a pessoa que foi atropelada quiser representar. Somente isso. Então, são 3 benefícios que se aplicam na lesão corporal culposa. Isso aqui é tema de prova. Tá certo? Vamos lá, continuando aqui. Professor, quando é que não vai se aplicar? Não se aplica. Anote aí. Não se aplica o GCRIM. Quando é que não se aplica o GCRIM? Primeiro, professor, atropelei a pessoa. Só que foi verificado pelos agentes que você estava sob a influência de álcool. Foi verificado pelos agentes que você estava praticando corrida, disputa sem autorização. Foi verificado pelos agentes que você estava transitando na hora do acidente em 50 quilômetros por hora a mais do que o permitido na via. Como assim, professor? Se você atropela uma pessoa, pratica uma lesão corporal numa pessoa, e aí foi verificado que você estava sob a influência de álcool, que você estava praticando corrida, ou se disputando corrida sem autorização, ou estava transitando em uma velocidade em 50 km por hora a mais do que o permitido, então eu não posso aplicar esses 3 benefícios aqui, ó, da composição civil dos danos, a transação penal e a representação da vítima. Professor, é o famoso CTR.
composição civil dos danos, transação penal e a representação da vítima. Anote aí, para você nunca mais esquecer, é o CTR. Se eu não, se eu estava sob efeito de álcool, estava disputando corrida, estava transitando em velocidade em 50 quilômetros superior à da via, eu não posso aplicar esses benefícios. Já quebra de caro. Isso tem mais um detalhe. Se você estava sobre essas três situações aqui, ao invés de ser feito um TCO para você, vai ser aberto um inquérito policial. Policial. Anote aí, vai ser aberto um inquérito policial, beleza? Ah, professor, tranquilo. Além disso, na hora que você cometer esse crime de trânsito, pode acontecer com você uma coisa chamada suspensão ou proibição de obter a CNH. Ou seja, o direito de dirigir. Vai ser suspenso, professor? Vai. Vai ser suspenso. Quem é que vai aplicar essa proibição? O juiz. O juiz aplica. Outra situação. Duração: 2 meses a 5 anos. Ah, professor, entendi. Essa suspensão ou proibição de obter a CNH, ela só vai ser cumprida após o trânsito em julgado da sentença. Como assim, professor? Você vai ser preso porque você cometeu um crime de trânsito, certo? Além disso, vai ser aplicado para você uma suspensão ou a proibição de se obter a permissão para dirigir. Mas quando é que se aplica essa suspensão? Você primeiro vai cumprir a cadeia, depois que você terminar de pegar a pena, é que na hora que você sai, começa a contar o prazo para o quê, professor? Da suspensão. Até porque você vai ter que entregar a CNH depois, entregar a CNH. Em que prazo, professor? Você vai ter que entregar a CNH? Em um prazo de 48 horas. Você vai ter que entregar a CNH 48 horas. Pô, professor, não sabia não. É. E para a gente encerrar essa parte aqui, ó. No caso de reincidência de crimes de trânsito, como assim? Cometi mais de uma vez. Pô, pratiquei o crime de lesão corporal culposa, já estou na minha segunda vez que eu pratiquei. No caso de reincidência, pessoal, o que é que acontece? Obrigatoriamente, o juiz vai aplicar a suspensão. Suspensão. Obrigatoriamente, ele vai aplicar a suspensão. Em que caso? Em caso de reincidência. Ah, professor, entendi. Cabe recurso? Cabe, professor, dessa suspensão? Cabe. Anote aí. Cabe recurso. Cabe recurso. Agora a perguntinha aqui de prova. Ó. Eu gosto de amarrar todas as situações possíveis. Não sei se vocês perceberam nesse mapa mental. Eu amarro todas as situações possíveis. Para que na hora que cai na prova, você não tem como errar na hora da prova. Ó, o detalhe. Ó. Professor, cabe recurso contra essa decisão do juiz? Cabe. Perguntinha de prova. É com efeito suspensivo ou é sem efeito suspensivo? Como assim? Por exemplo, eu estou cumprindo a suspensão. Posso entrar com recurso? Pode. Vai continuar suspenso, porém, você pode entrar com recurso. Ou seja, cabe recurso sem efeito suspensivo. Sem efeito suspensivo. O que seria esse sem efeito suspensivo, professor? Presta atenção. É como se ele suspendesse aquela proibição enquanto não fosse julgado o recurso, entendeu? E não acontece isso. Existe a possibilidade de você entrar com recurso, porém não tem o efeito suspensivo. Você fica lá suspenso e você entra com recurso. O fato de você entrar com recurso não vai suspender essa proibição, tá? Então, cuidado nesses detalhes que eu falei para vocês, tá? Vamos continuando aqui. Posso passar? Conseguiram anotar no caderno direitinho essa primeira parte? Ó? Então, revisando. Lesão corporal culposa. Pode ser aplicado a lei dos juizados especiais? Pode. Quais são os três benefícios? Anote comigo. Composição civil dos danos,
transação penal, representação da vítima. Professor, mas se eu estou embriagado, estava em corrida, disputa, transitando em velocidade em 50 km a mais da via, não vou mais poder aplicar esse benefício do GECRIM. Professor, é aplicada a suspensão, proibição de se obter a CNH? Sim, é aplicado pelo juiz. Duração, 2 meses a 5 anos. Após ele terminar de cumprir a cadeia, após o trânsito em julgado, é que começa a contar o prazo de suspensão. Professor, quando ele for condenado, em quanto tempo a gente tem que entregar a CNH? Em 48 horas. Deixa eu colocar aqui no chat para vocês verem. 48 horas. Professor, na reincidência de crimes, sempre, obrigatoriamente, ele vai aplicar a suspensão. Quem? O juiz. Cabe recurso? Cabe. Com efeito suspensivo ou sem efeito suspensivo? Sem efeito suspensivo. Tá bom? Espero que vocês tenham conseguido anotar direitinho para a gente poder passar aqui, para a gente realmente entrar, propriamente dito, na parte dos crimes. Aqui é a nossa parte geral, tá bom? Deixa eu anotar aqui. Parte geral do CTB. Lembrando, pessoal, esse slidezinho aqui, ó, que eu estou fazendo para vocês, ele sempre é disponibilizado após as aulas. Então, isso se chama degravação. Por exemplo, todo esse mapa mental que eu fiz aqui, ele é disponibilizado após a aula. Tudo que eu escrevi aqui, entendeu? Sempre é disponibilizado na pastazinha do Drive para vocês. Para caso vocês não queiram assistir a videoaula, vocês vão pelo menos ler o que ficou no slide. Tudo bem? Deu para entender essa parte, pessoal? Tranquilo? O Júlio César botou, calma, professor. Mais mastigado do que isso aí não tem não, tá, Júlio? Beleza? Vou passando aqui, tá, pessoal? Para a gente poder dar continuidade. Ok. Vamos lá, vamos para mais anotações. Com calma, sem paciência, tá? Aliás, com paciência. Com paciência. Relaxa. Vocês têm muito tempo para aprender isso daqui. São 30 questões na prova só disso daqui. Vamos lá. Continuando. Professor, agora vamos aqui no ponto que caiu, inclusive, na guarda de Sobral, né? Guarda de Sobral, eu consegui acertar muitas questões na revisão final. Graças a Deus, teve muitos depoimentos positivos na parte de trânsito. Pessoal, agora a gente vai estudar uma coisa chamada agravantes, tá? Anote aí no seu caderninho. Toda aula, quando a gente termina, eu gosto de você que está fazendo seu próprio resumo, lá no final da aula, quando terminar a nossa aula, coloca a foto lá no nosso grupo. Ah, professor, eu fiz no meu caderno. Fiz aqui bem direitinho os mapas mentais no meu caderno. A gente sempre republica nos stories do Instagram do curso, beleza? Até para vocês verem as anotações de vocês, os resumos de vocês. Bacana? Ó, vamos lá. Professor, cai em prova isso daqui? Cai. Quem são as agravantes? O que é um agravante? Todo crime de trânsito que você pratica, se você praticar em determinadas situações, vai ser considerado um agravante, ou seja, sua pena ela piora um pouquinho a mais. Vamos lá. Primeira agravante. Qual é a primeira agravante? Se você cometeu um crime de trânsito e esse crime de trânsito ele provocou dano a duas ou mais pessoas. Se você cometeu um crime de trânsito e teve risco patrimonial a terceiros. Ah, professor, bacana. Se você cometeu um crime de trânsito e o veículo que ele cometeu o crime de trânsito era um veículo que estava sem placas, com placas falsas ou uma placa que estava adulterada. Ah, professor, entendi. Tudo isso aí vai agravar o crime? É. Professor, imagina você cometer um crime de trânsito e você está sem a CNH. Ah, professor, sem CNH é, ou até mesmo você ter uma CNH, mas era uma CNH de categoria diferente.
É, professor. É isso daí. Professor, se você estava dirigindo lá o seu veículo, trabalhando com o seu veículo, você tem aquele veículo para trabalhar e você praticou um crime de trânsito e você estava na sua profissão. E sua profissão é o quê, professor? É transportar pessoas, transporte de cargas ou transporte de pessoas. Note aí. Outro agravante, professor, veículo adulterado. Veículo adulterado ou modificado. Ah, professor, tudo isso aí é agravante? Estou lhe dizendo, confia. Professor, pratiquei o crime em cima da faixa de pedestre, faixa permanente ou temporária de pedestre. Ah, então vamos lá. Quem são as agravantes? Quem são as agravantes? Anote aí, ó. Cometi um crime de trânsito, seja homicídio culposo, seja crime de lesão corporal culposa. Então foi verificado que provocou dano a duas ou mais pessoas. É agravante. Risco patrimonial a terceiros. É agravante. Veículo estava sem placa, placas falsas ou adulteradas. Agravante. Estava sem CNH. Agravante. Era um veículo de categoria, na verdade, com CNH categoria diferente. O cara estava exercendo uma profissão, transportando cargas e transportando pessoas. Professor, estava com meu veículo adulterado. O veículo estava modificado. Ou então o crime aconteceu em cima da faixa de pedestres. Tudo isso daí são as agravantes. Vou colocar um asterisco, porque isso aqui, ó, cai muito em prova. Professor, caiu no seu concurso? Caiu no meu concurso, caiu no concurso de 2019 também. Beleza? Confia. Tranquilo, pessoal? Posso passar? Anotaram direitinho no caderno de vocês? Tá bacana a aula? Os mapas mentais? Depois vocês vão perceber que isso aqui vai ser importante para questão de quê, professor? Para a revisão de vocês. Nada como fazer uma revisão com o seu caderno, com as suas anotações. Beleza? O Francisco Dejano disse assim: tá legal, não, professor? Beleza, pessoal. Vamos passando aqui? Vamos lá. A questão da dispensa de flagrância e fiança. Eu acho que o Francisco não queria que não passasse. É isso, Francisco? Ó, não se preocupem, pessoal. Tudo isso aqui vai ser disponibilizado logo após a aula, entendeu? Todos esses slides, eles vão sair do jeito que tá aqui, ó, para vocês. Entendeu? Tem muita gente que depois copia. Tem gente que é igual a mim, né? Eu consigo montar mapas mentais rapidamente. Beleza? Beleza? Vamos lá. Dispensa de flagrância e fiança. O que é isso aqui, professor? Entendi, foi nada. Calma que eu vou explicar. Pessoal, todo acidente, anote aí, todo acidente que, essa daqui cai em prova, que resulte. Opa, deixa eu apagar aqui. Todo acidente que resulta vítima, todo acidente que vai resultar em vítima, o que vai acontecer, professor? Qual é o benefício? Se você prestar socorro, o que vai acontecer, professor? Você não é preso em flagrante. Não é preso
em flagrante. Ô, professor, que bacana, né? Isso. Todo acidente, se você prestar socorro, você não é preso em flagrante. E não se exigirá fiança. Então vamos lá, professor. Quer dizer que todo acidente que resulta vítima, se eu prestar socorro, eu não sou preso em flagrante, é? Vai ser preso em flagrante, não. Professor, eu não vou ser preso, não? Você pode ser preso preventivamente, mas em flagrante você não pode. E nem vai poder exigir fiança sua, tá? Porque você ajudou a vítima, você prestou socorro à vítima. Isso aqui é uma forma de incentivar a pessoa a prestar socorro, entendeu? Bacana? Bem tranquilo nessa parte, professor? É muito tranquilo, pessoal. Trânsito é uma matéria excelente. O trânsito é uma matéria excelente. Beleza? Todo dia o professor Muniz está aqui, tá certo? Lidando com essa matéria no trânsito, inclusive com outras leis também. Porém, essa é uma matéria que eu mais gosto. Trânsito. Beleza? Ok, vamos aqui para o próximo slide. Vamos, professor. Vamos começar. Vamos começar o negócio. Vamos lá. Primeiro crime que nós vamos aprender, professor. Qual é? Homicídio culposo. Onde, professor? No trânsito, né? No trânsito. Na condução do veículo no trânsito. Primeiro, homicídio culposo na direção do veículo automotor. Professor, qual é a pena, hein? Pena, detenção de quanto? De 2 a 4 anos. Anote aí, professor. E suspensão do direito de obter e de dirigir. Tá bom? Sempre quando eu colocar suspensão, já sabe, é suspensão do direito de dirigir, tá bom? Vai ficar mais fácil. Então, pena de detenção de 2 a 4 anos e suspensão do direito de dirigir. Ou de se obter a CNH. Vamos lá, professor. É crime? É. Você foi lá, tá no seu carro, dirigindo, sem querer você atropelou uma pessoa e matou a pessoa. A pessoa veio a óbito. Você queria matar ela? Não. Por isso que é chamado de quê? De homicídio culposo. Beleza? Entendi, professor. Tranquilo. Vamos lá. Quais são as hipóteses, professor, que vão aumentar a pena? Ou seja, as hipóteses de majorante. Como assim majorante, professor? O que é majorante? Majorante é aumento de pena. Vai aumentar a pena de 1/3 a metade. Primeiro, se você estava na direção do veículo e você estava sem CNH, você não tem habilitação. Cuidado. Não, quando eu digo sem CNH é porque você não tem habilitação. Tá certo? Segunda hipótese. Praticou o crime de homicídio culposo em cima da faixa de pedestres. Pedestres ou na calçada. Certo? Terceiro, professor. Deixou de prestar socorro à vítima. Deixar de prestar socorro à vítima. Quarto, professor. Você estava transportando transporte de passageiros. Transporte de passageiros. Onde, professor? No exercício da profissão. Você tem que estar trabalhando na hora transportando essas pessoas. Então, são os casos que vão aumentar a pena no homicídio culposo, tá? Majorante. Majorante, anote aí. Majorante é o que a gente chama de quê, professor? De aumento de pena. Tudo bem? Tranquilo, professor. Bacana. Vamos aqui para a próxima. Casos em que o homicídio fica qualificado.
Professor, qualificado é a mesma coisa que majorante? É? Não. Homicídio qualificado é uma coisa, homicídio com aumento de pena é outro. Os casos de aumento de pena são esses aqui que eu coloquei. Quando é que o homicídio fica qualificado? Qualificado é porque o patamar da pena ele vai mudar. Ao invés de ser detenção, vai ser agora reclusão de quanto, professor? De 5 a 8 anos. 5 a 8 anos. Quais são as hipóteses que o homicídio culposo fica qualificado, professor? Quando você estava sob a influência de álcool ou uma substância psicoativa. Droga, por exemplo. Certo? Então, o homicídio ele fica o quê? Qualificado. Ou seja, deixa de ser detenção, agora passa a ser pena de reclusão. Bacana? Bacana, professor. Então, piora, né? A pena, isso. Se ele praticou homicídio culposo, foi verificado que ele estava sob efeito de água, álcool, né? Água não, né? Então, a pena vai ficar um pouquinho pior para ele. Bacana? É o que a gente chama de homicídio culposo qualificado. Anotaram direitinho aí, professor? Posso passar para o próximo crime? Sim? Estão anotando no caderno? Tirem fotos. Tirem fotos porque essas aulas são bem bacanas, tá? Eu vou entregar, ó. Só na última prova, nas duas últimas provas, foram 12 questões só de crime de trânsito. Por isso que eu resolvi iniciar essa matéria. Vocês têm que ficar expert nessa matéria. Essa matéria que não cai só na PRF, não, tá? Tem concursos aí, Polícia Penal, Polícia Civil, que cobra crimes de trânsito. Lá nas leis extravagantes. Beleza? Porque tem muito crime desse que a gente leva para a Polícia Civil. Por isso que nos concursos de Polícia Civil, eles cobram a parte de crime de trânsito. Alguns concursos cobram. Beleza? Vamos lá. Vamos aqui começar agora no próximo crime de trânsito. Qual é o próximo, professor? Lesão corporal culposa. É muito parecido com homicídio. Lesão corporal culposa. Primeiro, o que seria a lesão corporal culposa? Lógico, sempre, se a gente está falando de trânsito, é na direção do veículo. Direção de veículo automotor. Professor, mas se eu estiver dirigindo a minha bicicleta, aí eu atropelar, é crime de trânsito também, né? Não, de bicicleta não é automotor, entendeu? Estou falando de veículo automotor, moto, motocicleta, motoneta, carro, caminhoneta. Vamos lá, qual é a pena, professor? É detenção também, tá? De quanto, professor? Anote aí. De 6 meses a 2 anos. Opa, professor, eu estou vendo que a sua pena máxima é de 2 anos. Se a pena máxima é de 2 anos, então a gente chama isso aqui, sabe de quê? Anote aí. A gente vai chamar isso aqui, ó, de crime de menor potencial ofensivo. Como assim, professor? Toda vida, quando você olha para a pena máxima de um crime, você verifica que ela é 2 anos, você diz que aquele crime ele é um crime de menor potencial ofensivo. Se ele é um crime de menor potencial ofensivo, olha o raciocínio agora que eu vou mostrar para vocês, ó. Vamos ver se vocês vão associar. Se é um crime de menor potencial ofensivo, é porque eu vou aplicar a lei 9.099, o famoso G-crime. Aí você lembra daquelas 3 hipóteses. Ah, professor, entendi. Então, o que vai valer aqui, se você vai aplicar ou não a Lei 9.099, é o prazo máximo da pena, né? Isso, é o prazo máximo da pena. Beleza? Professor, existem majorantes? Ah, ainda tem uma outra coisa, tem suspensão também, tá? Suspensão de se obter a CNH. Toda vida que quando eu colocar suspensão, já sabe. É suspensão de se obter a CNH ou a proibição de se obter
a carta para dirigir. Vai ser suspensa. Tem majorante, professor? Existe majorante, que é caso de aumento de pena? Existe. Eu não vou copiar nenhuma. Eu vou copiar só assim para vocês, ó. Igual ao homicídio culposo. Como assim? Tá aqui, ó. Tá vendo aqui que eu coloquei os casos de aumento de pena no homicídio culposo, ó? Tá vendo? Pronto. Quais são os casos de aumento de pena na lesão corporal culposa? Igual ao homicídio culposo. Acabou. Precisa eu escrever novamente? Vocês não conseguem associar que é igual ao homicídio culposo? Conseguem associar? Pronto. Tranquilo. Morreu Maria Preá. Beleza? Pô, professor, tá ficando tão simples essa matéria, né? Tá ficando simples porque eu tô anotando, tô utilizando as minhas anotações que eu estudei para PRF passando para vocês, né? Por isso que tá simples. Porque se vocês forem pegar a lei, meu amigo, ler coisa por coisa, vocês vão enlouquecer. Beleza? Vamos lá. Professor, quais são as hipóteses que o crime fica qualificado? Tem hipótese que o crime fica qualificado? Tem. Só que eu quero que vocês prestem bastante atenção numa coisa. Se ele praticou o crime de lesão corporal culposa e o cara estava sob efeito de álcool ou substância psicoativa, se ele estava sob efeito de álcool ou substância psicoativa, mas ele praticou lesão grave ou gravíssima na vítima, o que é que vai acontecer aqui com ele? Ó, detalhe. Quando é que o homicídio vai ser qualificado, professor? Primeiro, se ele praticou homicídio não, lesão corporal culposa. Ele praticou atropelamento na pessoa, certo? Aí os agentes chegaram lá, verificaram. Professor, ele estava sob efeito de álcool ou substância psicoativa. Tava? Tava. E foi verificado também, ou seja, é cumulativo isso daqui, tá? Mas foi verificado que gerou lesão grave na vítima ou gravíssima. Então é cumulativo, é um conjunto, tá? É cumulativo isso daqui, tem que ser os dois juntos. Ele tem que estar sob o efeito de álcool e tem que ter gerado o quê? Lesão grave ou gravíssima na vítima. Para que o crime fique o quê? Qualificado. Quando o crime ele é qualificado, qual é a pena, professor, do crime qualificado aqui? Reclusão. De quê, professor? De 2 a 5 anos. Beleza? Reclusão de 2 a 5 anos. Bacana? Reclusão de 2 a 5 anos. Ou seja, tá vendo que o patamar da pena ele muda, ó. Sai de 6 a 2 e quando ele tá sob efeito de álcool, ó, 2 a 5. Tá bom? Detalhe que sempre cai em prova. Toda vida que é lesão corporal culposa qualificada, anote aí, ó. Dispensa dispensa a representação da vítima. Como assim? Dispensa a representação da vítima? Sabe por quê? Quando você pratica lesão corporal culposa, é crime de detenção. Beleza? Lembra daquele benefício do GECRIM, ó? Só se a vítima quiser representar contra você. Agora, se no momento foi verificado que você estava sob efeito de álcool e praticou lesão grave ou gravíssima na vítima, o que é que vai acontecer? Independe da vítima representar ou não, você vai ser punido. Porque no momento que a lesão corporal culposa ela fica qualificada, ela dispensa a representação da vítima. Totalmente. Ah, professor, mas a vítima não representou. Não importa. Porque você tá sob efeito de álcool e praticou lesão grave ou gravíssima na vítima. Então, dispensa a representação da vítima quando acontece uma lesão corporal culposa qualificada. Beleza? Tranquilo? Posso passar, pessoal? No final, eu coloquei algumas questõezinhas para vocês. Eu acho que vocês estão conseguindo entender direitinho.
Vamos lá. Mais outro crime de trânsito aqui pra gente. Vamos lá, pessoal. Crimes de trânsito. O Leonardo está perguntando assim: professor, explica a transação penal. Leonardo, transação penal é o seguinte: o Ministério Público ele vai fazer um acordo com o juiz e com você. Ele vai dizer assim: ó, vamos fazer uma transação penal. Para que você não cumpra a pena privativa de liberdade, para que você não seja preso, a gente vai fazer uma transação penal aqui. Você vai prestar serviços, prestações alternativas ao invés de ser preso. É como se fosse um acordo que ele vai prestar alguma coisa fora para que ele evite você ficar preso. Beleza? Vamos continuando aqui no crime de trânsito. Vamos lá. Pessoal, esse crime de trânsito eu chamo ele de voa. Por que voa? Porque eu gosto de estudar ele, os três juntos, ó. São três crimes aqui. Voa. Por quê? Primeiro, V de quê? Quando ele viola a suspensão do direito de dirigir. O, de omissão de socorro. E A, de quê, professor? De afastar do acidente. Afastar do local do acidente. São os três crimes que eu gosto de estudar os três juntos. Primeiro, vamos lá. Primeiro crime, omissão de socorro. Omissão de socorro é crime? É. Anote aí. Qual é a pena da omissão de socorro? Detenção. Detenção de 6 a 1 ano ou multa. Certo? Professor, quais são as hipóteses que você realmente deixa de prestar socorro? Por exemplo, você deixou de prestar socorro à vítima, certo? E imediato. Outra, você deixou de pedir auxílio. Não necessariamente você precisa realmente ali prestar socorro, porque caso você não saiba fazer nada, entendeu? Então, o que é que você tem que fazer no mínimo, professor? No mínimo, você vai ter que pedir auxílio. Faz a ligação para o 190, ou então para quem for de necessário. Liga para o bombeiro, liga para quem for necessário para vir prestar socorro. Tá certo? Liga para o SAMU. Então, não necessariamente você vai prestar o socorro. Você pode pedir auxílio. Tá certo? Você pode pedir auxílio. Vamos lá. É crime? É crime se você deixar de prestar socorro imediato. Detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Detalhe, professor. Será que se aquela omissão ela for suprida por terceiros? Ah, eu me omiti, mas teve uma pessoa que chegou lá e ajudou. Pronto, tá safo. Será que vai ajudar isso aí? Ah, não, eu não fui ajudar porque a pessoa teve morte instantânea. Ela morreu, não precisava nem dar minha ajuda. Ah, professor, ela só teve ferimentos leves. Será que se acontecer qualquer uma dessas três situações, alguém ajudar lá, ele alegar que não, que deixou de prestar socorro porque a pessoa já estava morta e porque a pessoa estava somente com ferimentos leves, será que isso vai suprir a omissão? Coloca aí do chat. O que é que vocês acham? Será que se eu alegar qualquer uma dessas três hipóteses, vai suprir a omissão? Não vai. Então anote aí, ó. Não supre a omissão. Beleza? Show? Vamos para o próximo crime. Deixa eu puxar para cá. Ó. Próximo crime, professor. Se afastar do acidente. Se afastar do acidente? É. Se afastar do acidente. Qual é a pena, professor? Anote aí. Detenção
de 6 meses a 1 ano. Ou multa. Vamos lá. Professor, eu quero estudar só quando o edital sair. Beleza. Vai lá, se aventure. Se eu tivesse isso daqui nos meus estudos, a oportunidade que vocês estão tendo para estudar isso daqui, pegar esses macetes aqui, ah, meu Deus, com certeza eu tinha adiantado mais minha vida. Professor, então você está se afastando do acidente para quê? Para fugir da responsabilidade. Fugir da responsabilidade. Você está fugindo da sua responsabilidade. Qual tipo de responsabilidade? Penal ou civil. Tá certo? Beleza, professor. Ei, professor, e se eu me afastar assim, porque eu, sem querer, eu não sabia que era crime, pessoal? Só vai ser crime de se afastar do acidente para fugir da responsabilidade se você tiver o dolo específico. Como assim? Se você realmente quis fazer aquilo, você se afastou porque você queria fugir. Então, é só mediante dolo específico, tá? Mediante dolo específico. Bacana? Ah, professor, entendi. Então não existe na forma culposa, né? Não. Só é crime se realmente você quiser realmente ter a intenção de se afastar para poder realmente fugir da responsabilidade. Bacana? E qual é o outro crime, professor, que o senhor tem aí? É o crime de violar. Violar o quê? A suspensão do direito de dirigir. Geralmente, recentemente eu participei, tá, de uma situação dessa. Por exemplo, professor, o cara está dirigindo, certo? E aí ele é fiscalizado. Aí, lá no campo tem uma restrição. Ele está com o direito de dirigir dele violado, suspenso. Ele não pode estar dirigindo. É crime? É crime. Se você estiver dirigindo violando a suspensão que foi imposta a você, é crime. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano. Mais multa. Outro detalhe, professor. Você tava com o direito de dirigir suspenso, né? Beleza. Se você for pego novamente com uma situação dessa, o cara fiscalizou você, tá lá no sistema. Direito de dirigir suspenso. Aí o cara pergunta para você: pô, você tá dirigindo com seu direito de dirigir suspenso, cara? Então, sabe o que é que vai acontecer? Vai ser imposta uma nova suspensão para ele. Vai ser imposta uma nova suspensão para ele. Idêntica. Idêntica. E, professor, de novo? Porra, tava tentando me sair da primeira, vai ser imposta uma terceira. E quem não entregar, a CNH em 48 horas vai incorrer nas mesmas penas de quem viola a suspensão, ou seja, de 6 meses a 1 ano. Beleza, professor? Então é o crime do VOA. V de violar a suspensão, O de omissão de socorro e A de se afastar do acidente. Gostaram desses 3 crimes? Então, de uma cajadada só, eu matei 3 crimes de trânsito, tá? Beleza? Tranquilo? Então tá aí. É o crime do voa. Olha lá. Crime do voa. Violar a suspensão do direito de dirigir, omissão de socorro e se afastar do local do acidente. Beleza, pessoal? Então, anote aí no seu mapa mental. Beleza? Olha lá. Ah, professor, é porque eu quero estudar com os mestres. Confia, pessoal. Confia. Uma aula dessa aqui, no mínimo, é R$ 2.000. 2.000. Qualquer outro curso para ter aula com professores desse naipe? Não.
Você não vai encontrar em lugar nenhum, viu? Do mundo. Aqui, você está recebendo mastigado todas as informações necessárias para a sua prova. Beleza? Não se preocupe com isso daí. Tem gente que quer assistir a primeira aula, já quer aprender tudo. Calma, agoniado. Calma, pessoal. Tudo é no seu tempo. Faça suas anotações. Quando você terminar a sua aula de hoje, você vai assistir sua novela, vai para academia, vai fazer outra coisa. Mas o segredo é você fazer um pouquinho todo dia. Se você organiza o seu dia, dá certo. Beleza? Precisa ficar se preocupando com ansiedade. Eu estou tentando acalmar vocês. Calma, que temos tempos. Mas se a gente começar de agora, eu tenho certeza que quando chegar na hora da prova, você vai conseguir. Beleza? Vamos lá. Próxima situação. Embriaguez ao volante. Eu trouxe no final 4 questões para vocês. Deixa eu ver aqui. Sobre o assunto, tá? 4 questões do Sebrasp. Embriaguez ao volante. Embriaguez ao volante. Vamos lá. Que crime é esse, professor? É o famoso crime do artigo 306 do CTB. Conduzir veículo. Vamos lá. Conduzir veículo sobre o efeito de álcool. Sobre o efeito de álcool ou substância psicoativa. Certo? Substância psicoativa. Pena, professor. Detenção. Detenção de 6 meses a 3 anos. Perguntinha. Qual é a pena máxima aqui, professor? 3 anos. Será que esse crime aqui pode ser chamado de um crime de menor potencial ofensivo, professor? Não, por quê? Porque a pena máxima, para ser menor potencial ofensivo, tem que ser quanto? 2 anos. Perfeito. Então, como é 3, não é. Isso, perfeito. Professor, tem suspensão também? Tem? Tem. Anote aí. Tem suspensão do direito de dirigir. É um crime de perigo abstrato. O que é perigo abstrato, professor? Vamos lá. Não necessariamente você tem que praticar um acidente para que você responda pela embriaguez ao volante. Basta você estar dirigindo normal na sua, sob o efeito de álcool. Ah, então crime de perigo abstrato é aquele que não necessariamente precisa ter o resultado material, né? Por exemplo, o acidente. É, tá certo? Francisco, ele não tem qualificadoras. O crime de embriaguez ao volante, ele já é um crime por si só. Porém, por exemplo, se você praticou homicídio culposo, mas estava sob o efeito de álcool, você responde pelo homicídio culposo mais embriaguez ou você responde pelo homicídio culposo qualificado? Você vai responder prevalece o homicídio culposo qualificado. Porque essa é a ideia, tá? Foi até uma boa pergunta que você fez, Francisco Dejiano Alves Pereira. Situação. Professor, atropelei uma pessoa. Certo? Show. Ela ficou lesionada com lesões gravíssimas. Anota aí, ó, lesão gravíssima. O cara estava sob o efeito de álcool. Opa. Então já é o quê? Lesão corporal culposa qualificada, certo? Ou ele vai responder pela lesão corporal mais o crime de embriaguez? Não, pessoal. Ele responde pela lesão corporal culposa qualificada. Vai prevalecer o primeiro caso. Então, quando tiver a situação dessa, você ficar na dúvida. O professor, ele responde por embriaguez mais lesão ou ele responde só pela lesão com a qualificadora do efeito do álcool e da lesão gravíssima? Responde pela qualificadora do efeito do álcool justamente no crime de lesão corporal. Tá certo? Então, não esqueça desse detalhe. Professor, mas se eu só estou dirigindo o meu carro, de boa. Aí eu parei na fiscalização, foi feito o etilômetro em mim, deu 0,48 lá no etilômetro. É crime de trânsito e infração de trânsito também. Vai responder por embriaguez ao volante. Beleza? Isoladamente, ele responde só por esse crime aqui.
Deu para entender mais ou menos, ô Francisco? Vamos lá. Como é que é feita a constatação? Como é que é feita a constatação? Para saber se o cara tá bêbado. Primeira, pode ser por exame de sangue. Pode ser por etilômetro, que é o preferencialmente. Pode ser feito por exame clínico. Pode ser feito por sinais, um conjunto de sinais. Não é somente um sinal, mas um conjunto de sinais. Pode ser feito por uma perícia. Pode ser feito por vídeo. Ah, professor, existe prova por vídeo? Existe. Pode ser feito também por prova testemunhal. Certo? Beleza, professor, tranquilo. Estou feliz. Estou aprendendo, né, professor? Está aprendendo mesmo. Pessoal, sobre embriaguez ao volante. Vamos lá. Esse tema ele é muito importante, tá? Vocês aprenderam já o crime do artigo 306. Bacana? As formas de constatação, que é um crime de perigo abstrato, né? E conduzir sob efeito de álcool ou substância psicoativa. Gera suspensão, detenção de 6 meses a 3 anos. Professor, agora eu vou puxar uma palhinha, tá? Só lá da diferença de crime versus infração. Como assim? Quando envolve álcool. Então, aqui, ó, nós vamos estudar um pouquinho de resolução 432 do CONTRAN. Por quê? Porque isso aqui vai cair na tua prova. Vamos lá. Professor, quando você está dirigindo sob o efeito de álcool, gera só infração de trânsito? Só pago a minha multinha? Sua multinha que não é tão baratinha não, tá? Infração. Quando é que vai gerar infração? Vamos lá. Quando você fez exame de sangue e verificou qualquer quantidade de álcool. Qualquer quantidade já é infração. Se for feito pelo etilômetro, alguém aí já fez etilômetro, pessoal, na vida? Já foi fiscalizado? Alguém já foi fiscalizado pela PRF? Alguma vez na vida? Não? Pronto. Quando for feito o etilômetro, na hora da medição que ele vai mostrar para você, ficar entre 0,5 a 0,33 miligramas por litro, se o valor ficar entre esse espaço aqui, ó, não é crime, tá? É o quê, professor? É só infração de trânsito. Tudo bem? Professor, e quando é que vai ser crime? Logicamente, quando for crime, automaticamente vai ser infração também. Ah, entendi. Então, se der crime, automaticamente vai ser infração também, né, professor? Quais são as duas formas aqui, ó, que a gente vai analisar? Se for feito o exame de sangue, e aí, só vai ser crime quando for verificado um valor de 6 decigramas por litro. Se der isso aí para mais, já é crime. E se for feito no etilômetro? Se na hora que o cara faz o etilômetro em você, der o valor de 0,34 ou mais do que isso daí, você já pode ficar bem quietinho, começar a suar frio, porque já deu crime de trânsito. Então, se deu crime de trânsito, também vai ser infração, tá? Então, vai ser crime e infração. Beleza? Então, tem essa diferençazinha de só quando vai dar infração e quando vai ser crime mais infração. Beleza? Outra situação. Em vítimas fatais de acidente, em vítimas fatais de acidente, o que é que vai acontecer, professor? O exame de alcoolemia, exame de alcoolemia,
Ele é, até colocar de outra cor, obrigatório. Em vítimas fatais de acidente, o exame de alcoolemia é obrigatório. Pessoal, deu para entender? Isso aqui foi só uma palhinha da resolução 432. Isso aqui cai demais em prova. Você tem que saber esses valores aqui, quando é infração e quando vai ser crime de trânsito, que automaticamente, quando é crime, vai ser infração também. Bacana? Vamos continuar aqui. Vamos continuar. Tem mais alguns outros crimes, professor? Tem. Tem mais alguns outros crimes. A gente está quase encerrando para a gente resolver nossas questões. Vamos lá. Crimes de trânsito. Estão gostando, pessoal, da aula? Tá bacana? As anotações? Vamos lá. Crime de corrida, disputa e manobras. Manobra de quê, professor? Fazendo loucura no meio da pista, né, professor? É. Vamos lá. Pena. Eu sempre gosto de colocar a pena. Detenção. De quanto, professor? 6 meses a 3 anos. Mais multa. Vamos lá. Tem suspensão? Tem suspensão também. Anote aí. Suspensão. Vamos lá, professor. Esse crime de corrida, disputa e manobra no meio da pista só vai ser crime se ele tiver gerando risco. Gerando risco. Ou seja, professor, ele está fazendo corrida, mas não está gerando risco nenhum à população. Ele está fazendo as manobras, mas não está gerando risco à população. Só vai ser crime se gerar risco. Esse é o detalhe. Quando é que esse crime vai ser qualificado, professor? Se dessa corridinha que ele está fazendo aí gerar uma lesão grave em alguém ou se matar alguém. Ah, professor, me diga uma coisa. Com certeza a pena vai piorar, né? Vai. Porque início de regra é detenção. Mas se gerar lesão grave, a pena já passa a ser de quanto? De 3 a 6 anos. E no caso de morte, de 5 a 10 anos. Professor, continua sendo detenção, ou é reclusão? Aí é onde o bicho pega. Já vira pena de quê? Reclusão. Reclusão de 3 a 6, reclusão de 5 a 10. Tá bom? Tranquilo? Detalhe, só vai ser qualificado se ele não quis e nem assumiu o risco, né? Não quis e nem assumiu o risco de produzir. Assumiu o risco de produzir o dano. Ou seja, eu estava na minha corridinha, sem querer, atropelei uma pessoa, ela morreu. Beleza, você vai responder pelo crime de corrida, ali, né, disputa qualificada, pela morte. Reclusão de 5 a 10 anos. Então, você não pode querer atropelar uma pessoa, porque se você quiser atropelar a pessoa, você vai responder por homicídio doloso e não culposo. E não na forma culposa. Tá certo? Então, muito cuidado com esse crimezinho aqui, tá? Ele só é crime se gerar risco. Na questão tem que dizer que gerou risco. Se não falar, não vai ser crime. Beleza? Próximo. Dirigir sem H. Ou com sem H caçada. Rapaz, nós vamos matar trânsito hoje todinho. Par de crime. Dirigir sem CNH ou sem H caçada. Pena. Detenção de 6 meses a 1 ano. Beleza, professor? O que é isso aí, professor? É só dirigir sem CNH é crime, é? Não.
você tem que dirigir sem CNH e tem que gerar perigo de dano. Gerar perigo de dano. Professor, então eu tô lá na minha moto, certo? Eu não tenho CNH, tô lá andando na rua, tô lá em Itapipoca andando na rodovia, né? E aí, tô de boa. Não tava gerando risco e tal. É crime? Não é crime, só vai ser infração. Agora, se você estiver dirigindo igual louco, colocando em risco a vida das pessoas e na hora da abordagem verificar que você não tem CNH, aí é crime de trânsito. Por quê? Porque você está gerando perigo de dano. Bacana? Beleza, professor. Tem mais outro crime? Tem. É o crime de permitir, confiar e entregar. Entregar o quê, professor? Anote aí. Você vai entregar o veículo a uma pessoa que não é habilitada. Você vai entregar um veículo a uma pessoa que tá com a CNH cassada, beleza? Tá com a CNH ou com suspensão do direito de dirigir, SDD é suspensão do direito de dirigir, ou você entrega o veículo a pessoas que tá sem condições de dirigir. Porque se você entrega o veículo, você vai colocar em risco a vida das pessoas, né? Professor, basta você permitir, confiar, entregar o seu veículo a uma pessoa que não é habilitada, cassada, tá com a CNH cassada, suspensa e sem condições de dirigir. É crime? É. Professor, precisa gerar risco de dano? Não. Esse crime aqui é foda, porque basta você entregar, independente se a pessoa está colocando em risco ou não a vida das outras. Basta você confiar e entregar. Confiou, deu a direção à pessoa, já era. Por isso que a gente diz que é um crime de perigo abstrato. É igual a embriaguez. Basta você estar andando, só andando na pista ali, embriagado. Precisa nem estar colocando em risco a vida das pessoas. Tá lá de boa, dirigindo bem direitinho. Perigo abstrato. Mesma coisa é o cara que entregou. Basta ele entregar a pessoa que não é habilitada, uma pessoa que não que está com a CNH cassada, ou com suspensão do direito de dirigir, ou sem condições de dirigir. Basta entregar. Não precisa gerar risco de dano. Tá certo? Beleza, professor. Tranquilo, né? Então, dirigir sem CNH, permitir confiar ou entregar um veículo com a pessoa que não é habilitada, habilitação cassada ou suspensa, ou está sem condições de dirigir. Foi feito stories aí, o storyzinho da aula. Vamos lá, próxima. Próximo crime. Crime de velocidade incompatível. Estamos terminando já, tá, pessoal? Vamos terminar mais cedo para a gente poder resolver as questões que eu trouxe aqui para vocês. Vocês vão ver como vocês vão conseguir resolver as questões. Crime de velocidade incompatível. Vamos lá. Crime é esse, professor? Primeiro, detenção de 6 meses a 1 ano. Ou multa. Certo? Ou multa. Professor, em qualquer local é que vai ter crime de velocidade incompatível? Não. Perto de hospitais. Por exemplo, locais onde tem embarque ou desembarque de passageiros. É onde tem gente. Outro local, logradouros estreitos. Logradouros estreitos. Aquelas ruazinhas apertadas. Movimentação de pessoas. Movimentação de pessoas. Pronto. Então, se você está dirigindo com velocidade incompatível nesses locais, vai ser crime de trânsito. Pessoal, mas é só dirigir com a velocidade compatível, é passar na frente da escola, pronto, é? Não. Aqui, esse crime, o cara tem que gerar perigo de dano. Ou seja,
tem que ter as crianças lá na hora, tem que ter o público e ele gerar perigo naquela hora. Porque vamos supor que ele passou ali com a velocidade incompatível, mas a escola está fechada à noite, não tem ninguém. Então, o que é que vai ser analisado? Ele tem que praticar, ele tem que estar com essa velocidade incompatível e ainda gerar perigo realmente de dano. Ou seja, o cara passa assim com alta loucura, com a velocidade alta, aí a pessoa diz assim: porra, as crianças estão lá na frente da escola, saindo agora. Vai gerar perigo? Tá gerando perigo. Então, nesse caso, é crime de velocidade incompatível. Bacana? Então, não esqueçam desse crime aqui, pessoal. Anote aí bem direitinho para a gente passar e ir para o nosso último crime. Posso passar? Então, bora lá. Vou passar aqui para o próximo. Vamos lá. E o último crime, que é o crime de inovar artificiosamente o acidente com vítima. Como assim, professor? Pensa naquele crime que aconteceu um acidente, a pessoa vai mexer no local. O que é isso aqui? Inovar artificiosamente? Primeiro, você tem que ter o dolo de fazer aquilo. Você tem que ter o dolo de induzir. Não adianta fazer isso aqui na forma culposa. Ah, porque foi sem querer. Primeiro, você tem que ter. Você movimentou porque você quis, você quer alterar. Mas você vai inovar o quê? No procedimento policial preparatório. Você mexe no local do crime. Você vai inovar no inquérito policial. Vai mexer no inquérito policial. Atrapalhar. Vai mexer, vai inovar, né, no processo penal. Vai inovar, por exemplo, no lugar. Vai mexer na coisa do crime, na pessoa. Tudo para alterar a cena. Tá certo? Qual é a finalidade? Qual a finalidade? Qual a finalidade desse crime? Ele vai induzir o agente policial, ele vai induzir o agente policial, o perito ou o juiz ao erro. Ao erro. Certo? Professor, ele pode inovar, inclusive, inclusive, inclusive nos procedimentos não iniciados. Nos procedimentos não iniciados. Ah, professor, inclusive nos procedimentos não iniciados, inclusive nos procedimentos que não iniciaram ainda. Beleza? Ou seja, aconteceu um acidente, ele foi lá e mexeu, já para atrapalhar. Beleza? É crime. Beleza, pessoal? É crime. Bacana? E para a gente realmente finalizar, tem só uma partezinha final que eu sempre costumo colocar em relação à questão da última atualização que teve, por isso que vocês estão bem orientados, sobre a questão dos crimes de trânsito, tá? Uma atualização recente sobre os crimes de trânsito. Primeiro, que atualização é essa? Anote aí. O juiz pode aplicar
a substituição da PPL. O que é PPL, professor? Pena privativa de liberdade, cadeia. O juiz pode aplicar a substituição da pena privativa de liberdade, tá? Ele vai substituir pelo quê? Por uma pena restritiva de direito. Pena restritiva de direito. Como assim, professor? Entendi, não. Pensa comigo. Simplesmente existe a possibilidade de você não ficar preso. Existem outras alternativas. O juiz ele pode aplicar, ao invés de deixar você preso, ele pode aplicar uma pena restritiva de direito. Quais seriam essas penas, professor? Você poderia exemplificar? Posso. Posso colocar aqui umas 4 aqui, ou 5 para você. Tá certo? Anote aí. Primeiro, prestação de serviço. Prestação de serviço à comunidade. Vai lá, paga a tua pena. Vai ajudar no resgate no corpo de bombeiro. Terceiro, vai participar de atendimento de vítima no trânsito. Atendimento de vítima no trânsito. Certo? E vai prestar socorro também. Aonde, professor? Naqueles hospitais, naqueles centros de emergência de politraumatizados. Politraumatizados. Beleza? Professor, quando é que não vai se aplicar? Não pode aplicar a pena restritiva de direito. Existe alguma possibilidade de não aplicação desse benefício aqui? Existe. Quais são as hipóteses? São duas hipóteses. Primeiro, quando você pratica homicídio culposo e quando você pratica a lesão culposa. Só homicídio culposo e lesão culposa é? Não. Quando for na forma qualificada, ou seja, quando tiver álcool no meio ou substância psicoativa. Então, pessoal, isso são os crimes de trânsito. Finalizamos toda a parte teórica. Então é o seguinte, com essa única aula de hoje, se você estudar umas 3 vezes esses mapas mentais, você acerta as 12 questões de trânsito das 30 na prova. Não tenho nem medo de dizer isso daqui. Beleza? Não tenho nem medo de dizer, porque é só isso que a gente usa. Nada mais do que isso aí, ninguém vai usar. Beleza? Tranquilo? Anotaram? Vamos responder 4 questões do Sebrasp, para a gente ver como isso aqui cai. Estão anotando, né? Porque está um silêncio danado. Estão nem perguntando, né? Vocês estão tudo anotando, que eu sei que vocês estão anotando. Vocês estão tudo aí, olhando para a tela, nervoso. Estão tudo assim. Peraí, professor, peraí, deixa eu te falar. Eu aposto como vocês estão desse jeito aí. Né? Aí, pois anote aí, vamos aqui. Bora responder as questõezinhas. Beleza? É 8h30, professor, ainda? Terminou foi cedo, né? Pois é. Quando a gente concentra dando conteúdo, a gente consegue terminar mais cedo. Bora aqui responder umas questions. Tá? Essa questão, ela caiu na UES 2014, certo? Vamos lá. A gravidade dos acidentes é um tema polêmico. Por exemplo, nos casos de acidente de trânsito que resultem em vítimas, não se imporá prisão em flagrante ao condutor e nem se exigirá fiança se prestar pronto e integral socorro àquela vítima. O artigo 298 do CTB
traz circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito. Identifique o item que traz uma dessas situações de agravamento. Pessoal, lembra que nas nossas anotações, procura aí no caderno de vocês. Quais são as agravantes? Questão que cobrou sobre as agravantes. Então, desses itens aqui, qual é uma que é agravante, que a gente acabou de responder? Vamos lá, coloquem no chat. Ele quer uma hipótese que traz uma agravante. Quando a profissão do infrator exige cuidados especiais com a saúde das pessoas, não tem nada a ver. É com transporte de cargas e passageiros, né? Pessoas. Utilizando o veículo de uma pessoa não habilitada, o que é que tem a ver o veículo de uma pessoa que não é habilitada? Com permissão para dirigir de categoria diferente da do veículo. Com permissão para dirigir ou CNH de categoria diferente da do veículo. Pessoal, ó, quais são as situações que vai do agravamento aqui? Quando gera risco de qualquer dano patrimonial a terceiros, é isso? É qualquer dano, professor? Não é qualquer dano, não, né? É alto dano. Alto dano patrimonial a terceiros. Cuidado. Se ele está dirigindo de categoria diferente, professor, se ele está dirigindo com a categoria diferente da do veículo, lembra? Dirigir com CNH com a categoria diferente da do veículo. É agravante? É agravante. Cuidado. O erro está aqui, ó. O risco não é de qualquer dano, tem que ser um alto dano. Beleza, pessoal? Então fica aí. Corrijam lá no mapa mental de vocês e colocam lá nessa parte que tem lá, ó. Tem que ser de grande dano, alto dano patrimonial a terceiros. Beleza? Então, olha aqui, ó. Se você dirige com a categoria diferente, dirigir com categoria diferente, pratica um crime de trânsito e verificou que a categoria é diferente, é um agravante. Beleza? Gabarito letra D. Parabéns aí. Todos erraram logo a primeira questão, não é isso? Mas agora vocês não vão mais errar. Beleza? Pois é, pessoal. Fiquem atentos. É de alto dano. Então, aqui, ó, agravante aqui é categoria diferente. Categoria diferente. Beleza? Categoria diferente. Letra D. Vamos aqui à próxima questão. Essa questão foi do Sebrasp, ó. Assinale a opção correta a respeito dos crimes de trânsito. Vamos lá. A condução de um veículo automotor em via pública por motorista com habilitação suspensa configura crime apenas se a situação gerar perigo de dano. Certo ou errado, pessoal? Aí. É o crime de dirigir com a habilitação suspensa. Olha aí no caderno de vocês. Se no crime de violar, suspensão do direito de dirigir, é somente quando gera perigo de dano ou não? Vê aí. Ou basta dirigir com a habilitação suspensa? Não necessariamente precisa o quê, professor? Não precisa gerar perigo de dano. Basta ele conduzir o veículo com a habilitação suspensa. Basta ele dirigir os veículos com a habilitação suspensa. Não precisa gerar perigo de dano. Não tem essa situação no crime de dirigir com habilitação suspensa. Beleza? Então tá errado esse item. Para a constatação do crime de embriaguez ao volante, é imprescindível. O que é imprescindível? É que é uma coisa que é indispensável. É indispensável a realização da prova por teste de bafômetro ou etilômetro. Pessoal, não tem outras provas não para a gente comprovar a embriaguez ao volante?
Tem outras provas, tem vídeo, imagens, sinais. Tá errado. A lesão corporal culposa cometida na direção do veículo pelo condutor sobre a influência de álcool dispensa a representação do ofendido. Opa! Lembra que eu, lá na anotação no caderno de vocês, o que foi que eu coloquei? Lesão corporal culposa qualificada. Se é qualificada, primeiro, não importa, dispensa o quê? A representação do ofendido. Tá lá nos nossos mapas mentais. É só você revisar. Então, se está sobre a influência de álcool, meu amigo, já sabe. Se está sobre a influência de álcool, já sabe. Dispensa a representação do ofendido. Professor, mas se ele não tiver sobre a influência de álcool, aí beleza. Geraria um TCO, pegaria os benefícios da Lei 9.099 e dependeria da representação da vítima para ele realmente responder pelo crime. Porém, se ele está sob o efeito de álcool, o álcool acaba tudo. Na linguagem mais bruta, o álcool caga o pau. Beleza? Letra D. A suspensão da habilitação aplicada cumulativamente na sentença condenatória por homicídio culposo na direção do veículo deve ter o mesmo prazo da pena de prisão. Não, pessoal. Não. Nada a ver. Tá certo? Quer dizer que o mesmo prazo da pena sempre vai ser o mesmo prazo da suspensão? Não, em nenhum momento eu falei isso na aula de hoje. Beleza? É causa de aumento de pena a utilização de um veículo em que tenha sido adulterado o equipamento ou característica que afete a segurança. Não é aumento de pena, não. Se o veículo está adulterado, é uma agravante. É uma agravante. Lembra das agravantes? Veículos que estão ao quê? Que foram o quê? Adulterados. Não é aumento de pena, e sim uma agravante. Então, realmente, o gabarito dessa questão, letra C, pessoal. Beleza? Próxima questão. Também foi do Sebrasp. Pedro, penalmente imputável. O que é penalmente imputável, professor? Penalmente imputável é porque ele pode ser punido. Ele já tem os seus 18 anos. É bem da cabeça. Pedro comprou uma carteira de habilitação falsa e passou a dirigir seu veículo automotor sem qualquer problema. Em determinado dia, após uma desavença havida em um bar, Pedro, aproveitando-se que dois de seus desafetos estavam atravessando a via pela qual trafegava, empreendeu alta velocidade no veículo e intencionalmente, essa palavra é muito forte, intencionalmente, atropelou os dois. Meu amigo, se ele teve intenção, ele teve o quê? Dolo. Se ele teve dolo, a primeira coisa que eu vou fazer é excluir o crime de trânsito. Como assim, professor? Crime de trânsito é quando é culposo. Se ele teve a intenção, é crime doloso. Se ele teve a intenção, ele utilizou o carro como um objeto para ele matar uma pessoa. Então já deixa de ser totalmente crime de trânsito. Crime de trânsito é quando é culposo, certo? Se ele atropelou os dois, vamos lá. Uma das vítimas morreu. Primeira vítima, morte. Segunda vítima, a outra permaneceu internado com perigo de morte por 40 dias. Qual era a intenção dele? Atropelar e matar. O outro não morreu, então ele vai responder pela tentativa de homicídio para o segundo. Então, o primeiro ele vai responder por homicídio e o segundo ele vai responder por tentativa de homicídio. Isso lá no Código Penal. Não tem nada a ver com crime de trânsito isso aqui. Ah, professor, então eu achava que era crime de trânsito. Não, pessoal, porque aqui, ó, ele teve a intenção, ele utilizou o carro. O carro, ele foi só o meio para ele matar. Entendeu? Então, ó, vamos lá responder essa questão agora. Na direção do veículo, a conduta de Pedro. Cadê o Pedro? Tá aqui o Pedro. Ó.
A conduta de Pedro constitui homicídio e lesão corporal culposa. Da onde é que é a lesão corporal culposa, pessoal? Se o cara teve a intenção de atropelar, tá errado. Gostaram dessa questão? Sebrasp, ele exige um pouco do seu raciocínio. Beleza? Próxima questão. Essa caiu na Polícia Rodoviária Federal em 2019, no concurso de 2019. Vamos lá. Nossa última questão da noite. Wellington, maior e capaz, sem habilitação ou permissão para dirigir o veículo, tomou emprestado de Sandro, também maior e capaz, seu veículo. Então vamos lá. O Wellington, ele pegou emprestado de Sandro. Eu gosto de desenhar. Aqui o Wellington pegou emprestado de Sandro. Beleza? O quê? O veículo dele. Para visitar a namorada em um bairro próximo àquele onde ambos residiam. Aquele famoso cara, né, que namora e não tem carro, aí fiquei, mano, prestei teu carro aí para eu ir namorar, né? Sandro, mesmo ciente da falta de habilitação do Wellington, emprestou o veículo. Opa! O Sandro, ele fez o quê? Entregou. Entregar. Olha aí. Considerando a situação hipotética, julgue o item que se segue. Sandro responderá por crime de trânsito somente se a condução de Wellington causar perigo de dano. Pessoal, me diga uma coisa. Vá lá no seu mapa mental e olhe uma coisa. O crime de entregar permitiu confiar a direção do seu veículo a uma pessoa que não é habilitada. É um crime de perigo de dano ou um crime de perigo abstrato? Ou seja, eu preciso que ele cometa um crime no veículo ou só o fato de eu entregar a chave do meu veículo já configurou o crime? Vá lá no seu material, nas suas anotações de hoje. Crime de entregar, permitir e confiar. Ele é de perigo abstrato ou de perigo de dano? Pessoal, ele é um crime de perigo abstrato. Basta você entregar a chave do carro, acabou. Não precisa que ele venha cometer um outro crime de trânsito. Não precisa. Só o fato de você entregar o veículo para essa pessoa já caracterizou o crime. Então, não é um crime de perigo de dano, e sim um crime de perigo abstrato. Questão errada. Pessoal, pode encerrar a aula aí, tá? A gravação. Gostaram da nossa aula de hoje? E aí, como é que vocês acharam? Agora eu vou estar no chat disponível, que faltou 15 minutos para